que foram brincar com o tabuleiro e não se deram tão bem assim. Imagens reais de pessoas que tiveram problemas ao brincar com esse tal desse tabuleiro. No dia do Halloween, um youtuber chamado Mellow Bird queria jogar e brincar com um tabuleiro Ouija. Só que o espírito que atendeu a ligação tinha outros planos para a brincadeira. Vejam o que aconteceu com ele. Depois disso, outros itens da cozinha começaram a se manifestar. E se você ainda tiver coragem de brincar com um tabuleiro Ouija depois desse vídeo, parabéns pra você! Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua assustadora de crianças favorita, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a verdade por trás do tabuleiro, do famoso tabuleiro Ouija, que foi criado para conversar com o além. E também vou mostrar para vocês alguns vídeos que deram muito errado, de pessoas fazendo brincadeiras com esse artefato, se assim podemos chamar. Todos os dias nós temos contato com milhares de pessoas nas redes sociais. Agora vamos supor que alguém nas redes sociais está te importunando. O que você faz? Você vai lá e bloqueia essa pessoa, certo? Agora vamos supor que você está tentando se comunicar com os mortos. O tabuleiro Ouija seria a melhor opção para você fazer isso, com certeza. Só que nesse tabuleiro em específico, a gente não tem a função das redes sociais do conveniente botão do bloqueio. Então, às vezes, você pode achar que está contactando aquele seu amado parente que faleceu e você sente saudade, quando na verdade você está falando com o próprio capiroto restaurado, que se fez passar por um parente seu para te enganar. Cada tabuleiro Ouija é marcado com as 25 letras do alfabeto, os números de 0 a 9, as palavras sim ou não, e às vezes também tem um oi e um tchau. Os invocadores do espírito colocam então um dedo em cima do marcador do tabuleiro, todos juntos invocam o espírito através de um ritual, e logo em seguida o espírito se manifesta e esse marcador começa a se mexer em cima do tabuleiro como se tivesse vida própria. Geralmente esse marcador é feito ou de plástico ou de madeira. O nome Tabuleiro Ouija é uma marca registrada pela Hasbro, o que é uma coisa um tanto quanto estranha se você for pensar que uma empresa que produz brinquedos tem os direitos autorais registrados de um tabuleiro que serve para se conectar com os capirotos ou com os espíritos, que já coisa que a pessoa já morreu. Mas os tabuleiros Ouija nem sempre tiveram essa origem controversa. Eles são mais conhecidos como tabuleiros espirituais ou mesas que falam e foram inventados durante a época vitoriana. Mas os historiadores encontraram práticas muito similares na China, 1100 anos antes de Cristo, na Índia, na Grécia, em Roma e todas as civilizações da antiguidade. Ou seja, parece que não é tão novidade assim. A espiritualidade nasceu na Europa e foi muito popular durante muitos anos aqui. Mas foi em 1948, em New York, que 3 irmãs, conhecidas como as Irmãs Fox, começaram a alegar e contar para todo mundo que elas estavam se comunicando com espíritos. Elas diziam que o nome do espírito era o Senhor Splitfoot e ele se comunicava com elas através de batidas na madeira. A história das Irmãs Fox ficou tão famosa, mas tão famosa, que a mídia inteira se interessou para saber um pouco mais o que estava acontecendo na casa dessas meninas. E elas foram convidadas a se apresentar em frente a uma plateia pagante, é claro, e mostrar como seria esse contato com o outro lado publicamente. E falando em coisas macabras também, é óbvio que esse vídeo tem a parte mais sombria, e a parte mais sombria eu não posso postar aqui, eu vou postar amanhã num vídeo inédito que vai sair no Sparkle, mostrando pessoas, respira fundo, ansas,
que foram brincar com o tabuleiro e não se deram tão bem assim. Imagens reais de pessoas que tiveram problemas ao brincar com esse tal desse tabuleiro. As imagens são tão assustadoras, mas tão assustadoras que eu não posso nem sonhar em colocar aqui dentro do YouTube. Então, se você ainda não me segue por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado. Você clica, faz o download de um aplicativo que chama Sparkle Social Media. Lá dentro você procura meu nome, vai aparecer 300 fakes. Só que o meu perfil é verificado. Vai lá em cima na aba perfis, você vai encontrar o meu perfil. Eu tenho 2 comunidades. Na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube, eu vou postar amanhã a continuação desse vídeo com a parte que mostra os vídeos que eu não pude postar aqui dentro do YouTube. Sério, vocês têm que ver. Mas voltando então às irmãs Fox. Elas faziam um negócio que se chamava table turning, que era várias pessoas em volta de uma mesa colocavam apenas um dedo em cima da mesa e a mesa levitava. Bom, aí obviamente elas ficaram muito famosas e elas rodaram os Estados Unidos inteiro com uma espécie de show turnê, até chegar nos ouvidos de Charles Grenade, de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele foi o cara que viu a oportunidade de ganhar dinheiro com esses tabuleiros. E em 1980 ele fundou a empresa The Cunard Novelty Company e começaram então a comercializar os tabuleiros Ouija. Mas de onde eles tiraram esse nome que é bizarro e cheio de vogais? A história do nome também é um pouco controversa, mas existem algumas fontes que apontam para que seja uma junção da palavra sim em francês, que é oui, com a palavra ja em alemão, que é sim. Então, oi, ja, Ouija. O mais macabro de tudo isso é que quando eles foram dar um nome para o tabuleiro, eles consultaram uma entidade usando o próprio tabuleiro. E quando perguntaram para o tabuleiro se esse seria um bom nome, o tabuleiro ou o espírito que estava controlando o tabuleiro respondeu: boa sorte. Elijah Bond foi o responsável por criar a tábua do jeito que nós conhecemos nos dias de hoje. Ele precisava de um empréstimo no banco para começar então esse negócio bilionário. E o banqueiro, ao ver ali a parafernália, pediu que ele fizesse uma espécie de demonstração de como o tabuleiro funcionava. O banqueiro pediu ao tabuleiro que soletrasse o nome de sua mãe, que estava em casa, deitada na cama, enferma. E, gente, o tabuleiro soletrou certinho o nome da mulher, que fez com que o banqueiro ficasse em choque e desse o empréstimo na hora. Eu acho que esse espírito aí estava mancomunado com o Sr. Elijah, hein? Então a patente do brinquedo foi adquirida em 10 de fevereiro de 1891. E esse foi inclusive o mesmo ano que o brinquedo começou a aparecer em milhares de propagandas de jornal no mundo inteiro, com a promessa de fazer um link entre os clientes que comprassem o brinquedo e o desconhecido. Muitas, mas muitas pessoas compraram o tabuleiro. Tanto que em 1892 a Cunard Company abriu a segunda fábrica em Baltimore, 2 em Nova York, 2 em Chicago e 1 em Londres. Mas aí então veio a primeira... Respira, querida. Mundial, e eles venderam ainda mais e mais e mais tabuleiros. Porque ninguém podia sair de casa, então era meio que uma coisa igual que a gente está vivendo agora. Era uma 40 antena de gué, complete com a segunda sílaba da frase, que não pode ser dita no YouTube. E isso foi tão febre, mas tão febre, que a capa da revista The Saturday Evening Post nada mais era do que um casal jogando e brincando com os capirotos dos espíritos no tabuleiro. Era diversão para toda a família, inclusive aqueles que já tinham ido embora da família, se é que vocês me entendem. A mesma coisa aconteceu uma década depois, durante a crise de 29. E isso se estendeu até a época da segunda, complete a frase com a sílaba que não pode, mundial. Quando uma loja de departamentos de Nova York bateu o recorde de venda de 50 mil tabuleiros em apenas um mês. Então, enquanto o mundo real estava em pedaços, literalmente, as pessoas preferiam ficar dentro de casa conversando com o invisível. Eu não julgo, gente, eu faço o mesmo. Oi, tudo bem? É meu amigo invisível, mora aqui. Oi. Mas em 1973, o filme do Exorcista foi lançado, e então
tudo mudou. Esse filme assustava tanto as pessoas que elas desmaiavam no cinema. Olha, na boa, essa galera não duraria uma semana na minha vida. Mas agora que o filme do Exorcista era um fenômeno mundial e o tabuleiro Ouija tinha se tornado o método mais eficaz de abrir um portão do inferno dentro da sua casa, as pessoas passaram a temer o tabuleiro ao invés de querer brincar com ele. Mas mesmo o filme sendo do jeito que é, essa história é baseada em fatos reais. É baseada na história de um menino chamado Roland Doe. Em 1949, esse menino foi possuído por espíritos das trevas. E é óbvio que no cinema a história tava tipo bem exagerada. Mas na vida real, coisas bem estranhas aconteceram com esse menino. E sério, eu não desejo o que ele passou pra ninguém. Uns arranhões bem profundos apareciam na pele dele enquanto ele dormia. E ele era um menino bem normal, até que ensinaram pra ele como utilizar o tal do tabuleiro Ouija. Mas o sucesso do filme do Exorcista veio alguns anos depois, quando um escritor chamado William Peter Blatty escreveu um livro com as histórias reais contidas nos diários dos padres que exorcizaram esse menino aí. E vamos combinar que só o simples fato de existirem padres exorcistas, a gente já pode concluir que exorcismo é real, né? Porque se não existisse, não ia precisar deles. Concordam? Vocês conhecem algum padre exorcista? Sim, nossa, me passa o contato. Mas a história de William Peter Blatty é muito mais macabra do que simplesmente escrever um livro com os diários dos padres, óbvio. Ele ficou obcecado pelo tabuleiro Ouija e algumas coisas muito esquisitas começaram a acontecer com ele também. E daqui pra frente eu não posso colocar absolutamente mais nada no YouTube. Desculpa. Então, esse vídeo continua amanhã, quinta-feira, no Sparkle. Eu vou mostrar pra vocês só um pedacinho pra vocês ficarem com vontade. Esses dois meninos estavam brincando com um tabuleiro e eles viraram o tabuleiro várias vezes depois de ouvir sons estranhos. Quando o menino pergunta, olha o que acontece com a cesta dele. Se eu fosse vocês, eu ia amanhã lá assistir o vídeo no Sparkle. Um beijo pra vocês então e até amanhã. Que pai.